Nessa temporada, a gente vai conhecer o Bernardo, um machista em desconstrução, alguém que não está disposto a continuar vivendo em um mundo de injustiças e preconceitos descabidos. Bernardo tem um sonho: ser líder de uma equipe de alta performance. E o nosso papel aqui é ajudar o B a entender todas as fases desse novo processo. No episódio de hoje a gente vai ter um narrador. O Ivan é nosso convidado e ele passou recentemente por um processo um tanto quanto enlouquecedor nos desafios da liderança. Para entender um pouco mais do que aconteceu e também poder ajudar o Bernardo com isso, hoje, além da minha parceira Fernanda Brenner, a gente tem aqui com a gente o Ivan Lamper, especialista em desenvolvimento de pessoas na Toro Investimentos. E aí, Ivan, conta pra gente quem é você na fila da liderança. Oi pessoal, tudo bom? Tudo bom, Nanda? Tudo bom, Pri? Tudo ótimo. Então, hoje eu vim trazer um pouco da minha experiência, algumas coisas que eu passei com um desafio incrível, mas às vezes também um pouquinho doloroso da parte de liderança. Não brinca que esse processo traz dois corações, o coração da satisfação, da alegria e do sentimento maravilhoso de conseguir conduzir pessoas e ao mesmo tempo frustração, medo e outros sentimentos que não são tão bons. Sério que isso acontece? Isso aconteceu contigo também? Priscila, nós estamos sozinhos nessa onda! E o Bernardo, então, nem se fala. É isso aí, gente. A Fernanda já começou trazendo a empolgação que lhe é peculiar de toda segunda-feira. Oi, gente, tudo certo? O Bernardo tá começando a entender que podem acontecer alguns desafios que ele pode não estar preparado com isso. E aí o Ivan traz isso pra gente hoje porque, até onde eu fiquei sabendo, parece que rolou alguma coisa de desafio de liderança, né, Ivan? Como é que tu entrou nesse meio da liderança? Como é que tu te tornou líder dentro desse processo da tua carreira? Legal. Eu entrei numa empresa onde eu comecei a trabalhar não com cargo de liderança, mas com um cargo específico dentro de um time, e aí surgiu a oportunidade de também agregar ao cargo que eu já tinha um papel de liderança, um cargo de liderança também. E eu não tinha experiência com isso, e isso foi ainda mais incrível, porque eu vi nisso uma grande oportunidade, porque aí eu poderia talvez ser o líder que eu gostaria de ter para mim. Então, inclusive, enquanto líder e enquanto colaborador, eu sempre tive líderes, obviamente, e eu tinha uma necessidade, eu tinha um desejo às vezes, e alguns líderes não conseguiam suprir isso. Então, quando eu tinha a oportunidade de ser líder, eu vi nisso uma grande possibilidade de poder fazer aquilo que eu gostaria que tivessem feito comigo, ou enfim, com os meus colegas. Mas aí começam os desafios, porque você precisa entender, legal, agora eu tenho a oportunidade de talvez poder desenvolver as pessoas, fazer gestão de pessoas, mas existem muitas outras responsabilidades e atribuições inerentes ao papel de líder. E você precisa entender um pouco dos resultados da empresa, você precisa fazer alguns links com a diretoria, você precisa entender que as suas responsabilidades perante as pessoas que antes eram os teus colegas agora mudam um pouco. E aí começam os desafios. E tem uma coisa muito forte, né, que é quando a gente quer muito alguma coisa, por exemplo, tu queria muito ter essa oportunidade porque tu queria colocar para dentro daquela empresa que tu estava algo que tu buscava nos teus líderes e não encontrava. Quando a gente quer muito, a gente tem a tendência de achar que é fácil, né? Uhum. E quando a gente tá lá, a coisa muda de figura. E já que tu falou desses desafios, quando tu fez essa transição, tu ganhou uma equipe muito grande, como é que era a quantidade de pessoas, o número de equipes, como é que foi isso pra ti? Quando eu entrei na empresa, eu tinha um time de um tamanho médio, tinha umas 6, 7 pessoas, e quando eu passei por esse cargo de coordenação, o primeiro nível do pipeline de liderança, eu acabei recebendo mais um time, porque os dois times tinham uma sinergia muito grande dentro da atuação deles, e eu acabei recebendo um segundo time. Então eu tinha para coordenar, para liderar 2 times com um total de umas 14, 15 pessoas. Então a primeira vez num cargo de liderança e tendo uma quantidade considerável de pessoas. É um time bem grande para esse primeiro momento, né, Nanda? Com certeza. De desafio, de chegada, assim. Com certeza. E quais foram os desafios? Onde é que tudo começou, né? Não, exato, até porque, querendo ou não, isso até é bem interessante, porque como tu veio de um viés, vamos dizer assim, em que tu idealizava algo que tu queria seguir e na prática
conseguiu e começou a perceber que efetivamente não era como aquilo que tu sonhava, o que tu passou? Como é que foi? Eu garanto que o Bernardo deve estar muito curioso para saber o que aconteceu. A imagem que para mim melhor representa um líder, seja coordenador, gestor, diretor, é o equilibrista dos pratos, assim. E quando, beleza, agora eu me tornei líder, eu entendi que existiam responsabilidades a mais, responsabilidades a menos e responsabilidades diferentes. E aí eu comecei, e hoje para mim é muito clara essa imagem do equilibrista dos pratos, assim. Então, quando eu cheguei, e principalmente quando eu recebi o segundo time para liderar, eu vi muitos pratos. E eram muitos pratos mesmo. E eu comecei a entender, e aí eu tive muita sorte de ter pessoas incríveis onde eu consegui conversar bastante e tudo mais. Eu consegui entender um princípio que é muito interessante, que é eu estava inserido dentro de uma startup que tinha objetivos e metas extremamente agressivos e tudo mais. Então eu comecei a visualizar que existe um funil. Existe um funil, e isso não só para o líder, mas para qualquer profissional que está dentro de um ambiente com objetivos e metas de crescimento muito grande, que é, na boca de cima do funil existem muitas demandas, oportunidades, dores, espaço, existem muitas demandas. Embaixo, a boca do funil é a capacidade. É o teu tempo, é a tua energia, é o teu conhecimento, às vezes também. Então, é um funil muito... Para mim, pelo menos, na minha cabeça, fica muito visível isso, é muito lúdico esse funil. E aí eu comecei a entender algumas coisas. Beleza, esse é um princípio que para mim ficou muito forte. E aí tem dois valores que são importantes. O primeiro, como eu falei, eu gostaria, já que eu era líder agora, eu tinha oportunidade de fazer aquilo que eu gostaria que tivessem feito comigo ou com os meus colegas. E aí, beleza, uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça existe o caminho fácil e, na minha opinião, para mim, o caminho certo. E nem sempre eles eram o mesmo caminho. Então eu comecei a entender, bom, beleza, tem coisas que eu consigo fazer muito fácil, eu consigo logo resolver, mas não é o certo, sei lá, tampar o sol com a peneira, botar um band-aid numa perna cortada, alguma coisa assim. Eu ia mesmo pedir, você teria algum exemplo para trazer, talvez, do que seria uma situação assim, do dia a dia mesmo? Que tu consideraria certo, mas não é fácil? Legal. Um case que para mim ficou muito latente foi, por exemplo, o feedback 360. Eu tive essa percepção dentro do time que a gente poderia fazer uma rodada assim, e aí eu queria fazer. Só que, de novo, eu tinha 14 pessoas. Isso já com o segundo time? Com o segundo time já. Tá. 14 pessoas, só que eu também tinha as responsabilidades com os diretores, tinha responsabilidades com colegas, com a empresa e tal. O que poderia ser o fácil? Eu fazer um Google Forms, fazer uma planilha, a galera preenche o feedback anônimo para todas as pessoas, eu pego tudo que eu e a Nana e mais o Joãozinho e a Mariazinha falamos da Pri, eu pego tudo, condenso, mando para ela e tal. Esse é o jeito fácil e para mim teria durado... E o mais comum de se fazer até hoje, né? Se tratando em 360. Exato. Né? E aí eu percebi, não, mas peraí, o meu time não tinha cultura de feedback. Feedback sempre surgia assim, a Pri é legal. Pô, mas isso não é um feedback, você faz o que com essa informação? Você não faz nada. É um adjetivo. Enfim, você não leva a lugar nenhum. Então eu percebi, não, preciso tratar a cultura do feedback dentro do time. Então o que eu fiz? Eu fiz one-on-ones com todo mundo para coletar os feedbacks, e quando eles falavam assim, a Pri é legal. E aí eu comecei a questionar, não, mas peraí, por que ela é legal? Qual a situação que você passou que fez ela ser legal? Por que isso é importante falar? Por que é importante tratar assim o feedback e tudo mais? Nas devolutivas, isso tomou um tempão do caramba, porque são 14 pessoas, uma hora com cada um, e sem falar que conta uma energia muito grande minha também. Nas devolutivas a mesma coisa, eu quis mostrar a cultura do feedback para a devolutiva, para que as pessoas entendessem esse feedback como presente, ter esse feedback, como poderiam utilizar o feedback. Então eu vi que ali o certo e o fácil, para mim, de novo, é minha concepção de certo, elas destoavam um pouco mais. Esse é um exemplo latente para mim. Iva, e segurando todos esses pratos, eu gostei muito da analogia do equilibrista de pratos, e segurando todos esses pratos, assim, chegou uma hora que deu aquela coisa, vai cair, eu deixo cair, faço o quê? Já caiu, quebrou. O que aconteceu de fato nessa tua trajetória, né, que tu considerou o maior desafio? Até porque o nosso título é Os Desafios da Liderança Me Enlouqueceram.
Tu chegou a passar isso? Alguns pratos caíram? Sim. Alguns caíram. E alguns que não deveriam ter caído. Mas eu comentei antes, né? Existem muito mais demandas do que a tua capacidade. É um funil. E existem 2 valores para mim, o fácil e o certo, e um outro que eu fui aprender bem depois, a custas duras, que dentre todos esses pratos, você precisa saber, aí vai depender do contexto, do momento da pessoa, enfim, uma série de variáveis, você precisa saber quais são os pratos que você não pode deixar cair. Então, você precisa priorizar as atividades do teu dia a dia, saber quais são as atividades mais relevantes e gerenciar aquilo que você não vai fazer, principalmente. E essa segunda parte é onde eu aprendi, talvez da pior forma, mas, enfim, aprendizado é aprendizado. Então, eu consegui priorizar de uma forma ok algumas coisas, mas eu não gerenciei aquilo que eu não fazia. E por que gerenciar, você precisa gerenciar aquilo que você não vai fazer? Porque existem 2 pontos, existem os riscos e as expectativas. Então, quando você tem uma atividade que você não vai priorizar, que você não vai botar energia, tá, mas se aquilo não foi feito, existe um efeito colateral? Existe um risco inerente àquilo? Isso pode impactar a empresa, a companhia, os diretores, os gestores, os teus pares, o teu time? Você precisa gerenciar os riscos. Não é porque você não vai focar naquela atividade, não é porque você não vai botar energia nela, que você não vai olhar para ela. Você, de alguma forma, precisa acompanhar aquilo, ter um plano de contingência, um plano B e tudo mais. Então, gerenciar riscos é muito importante sobre o que você não vai fazer. E, principalmente, a cereja do bolo para mim, gerenciar expectativas. Porque, por exemplo, feedback 360, eu despendo um bocado de energia preparando a ferramenta, porque eu não gostei de nada que eu encontrei pronto no mercado, que não atende o meu momento. Gastei um bocado de tempo fazendo os one-on-ones, tanto na coleta quanto na devolutiva. Exatamente. Tratando também a cultura de feedback ao longo desse período também. E alguns pratos, eu sabia que eles iam cair, né? Mas eu não gerenciei as expectativas que algumas pessoas tinham em cima daquele prato. Então, olha só, eu não vou botar essa cadeira de lado. Mas tinham colegas, tinham gestores, tinham diretores, enfim, a companhia tinha uma expectativa, exatamente. Tinha uma expectativa de botar essa cadeira de lado. E aí que eu comecei a ter os grandes desafios. Desafios é um modo de dizer, mas eu comecei a ter grandes problemas com essas expectativas. E tudo isso tu percebeu sozinho? Martelando cabeça, lendo, tendo orientação, procurando um mentor? Como é que foi esse processo de aprendizado? Tu sofreu sozinho em casa chorando e pensando o que eu vou fazer, caramba, ou pediu orientação para alguém? Como é que foi isso para ti? Um primeiro ponto, eu aprendi me ferrando. Eu acho que foi a principal escola que eu tive. Fazendo e errando. Fazendo e errando. E eu acho que isso é importante, porque eu comecei a entender mais do que uma pessoa vir me falar: olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa gerenciar expectativas. Daí, ok, faz sentido. Mas como eu vivi a importância de você realinhar expectativas e ter clara as expectativas com as pessoas, para mim fez muito mais sentido eu entender o valor daquilo. Então, o primeiro ponto eu aprendi, dependendo do ponto de vista, foi da pior forma, mas para mim foi uma forma muito importante, eu já sei o valor disso. Que eu precisava realinhar as expectativas, e eu também tive sorte de ter bons pares e de alguma forma eu tive bons gestores neste aspecto, que sempre me ajudaram. Olha, talvez isso aqui faltou, aquilo ali faltou. Mas eu não tive, por exemplo, uma orientação: Ivan, existem expectativas em cima da tua atuação e você precisa gerenciar isso. Eu não recebi uma orientação assim clara e explícita dessa forma. Eu só entendi: não, peraí, as pessoas estão esperando isso, mas caraca, eu tô fazendo aquilo ali, que é muito mais importante agora, mas o que tá acontecendo? Então eu tive que fazer o casamento dessas duas coisas, entender. Entendi. É isso. Exato. Deu um clique. Existiam expectativas e eu não correspondi a essas expectativas. Caiu a ficha naquela hora. Mas é possível, Ivan, já que a gente está falando, só para contextualizar os nossos encontrados, na tua visão, uma pergunta bem da tua visão mesmo, é possível separar o Ivan profissional e líder que estava lá surtando para atender a empresa com o Ivan pessoal? Como que nesse momento ficou a tua vida também? Quais foram os reflexos disso para ti? Tem o antigo
né? Na empresa onde eu trabalhei antes, uma das empresas que eu trabalhei, o CEO ele tinha uma fala que normalmente a gente fala, né, você precisa saber separar pessoal do profissional. E ele tinha uma percepção um pouco polarizada de que não existe separação pessoal do profissional. É a mesma pessoa. É, exatamente, a mesma pessoa, e isso é quase um ideal que a gente busca, mas é muito difícil, você não consegue fazer, porque durante o dia você tem preocupações da tua vida pessoal, e na tua vida pessoal, no final de semana, de noite, enfim, quando você está fazendo alguma outra coisa, vem questões da parte profissional, então você não separa muito bem. E por que isso é ruim? Porque quando você tem alguns problemas, seja no pessoal ou no profissional, você acaba levando para o outro lado, você não consegue simplesmente desligar um botão. Então essa parte de... Excelente pergunta. Essa parte que eu visualizava que existem muitos pratos, existe uma quantidade de demanda muito maior do que a minha capacidade de dar vazão. Por eu não gerenciar as expectativas do que eu não ia fazer, eu tentava abraçar tudo. E eu acabava enlouquecendo pela quantidade de coisas que eu tinha para fazer. Então esse é um ponto. E aí, um pouco excesso de trabalho. De manhã cedo, levantava. A primeira coisa que eu pensava quando eu abri os olhos na cama, minha agenda tá isso, eu tenho que fazer aquilo ali, tenho que ver isso aqui, tenho que pensar não sei o que e tudo mais. Que saco, né? Exatamente. Meu Tomando Deus. banho, não parava, já começava muito cedo. E de noite também, entre aspas, parava de trabalhar, eu já comento mais sobre o ambiente também, mas parava de trabalhar, beleza, isso levava mais umas 2, 3, 4 horas quando conseguia desligar do trabalho. Vou sentar, vou olhar um filme. Beleza, mas enquanto tô olhando o filme eu já tô pensando sobre os problemas, sobre os desafios e tudo mais. E aí eu tive a infeliz felicidade de a gente entrar na pandemia. E a estrutura que eu tinha, o apartamento que eu tinha, ele não era preparado para o home office. Então, vamos lá, ele é um apartamento muito pequeno, enfim, eram outras variáveis, outras questões que me fizeram escolher aquele apartamento para morar e não era preparado para o home office. Então, pensa, iniciando o desafio de liderança, muitos times, e logo depois começou a pandemia, ficar dentro de casa, e para vocês terem uma ideia, onde eu sentava para trabalhar, ficava a 1,5 metro do sofá da sala e ficava a menos de 1 metro da cozinha, o apartamento era muito pequeno. Pequenininho mesmo, hein? Se tivesse um cachorro, garanto que ele deveria abanar o rabo de pé, né? Porque de lado não ia ter espaço, pelo visto. Quase isso. Só que qual é a merda disso? Porque eu tô sentado no sofá olhando um filme, eu olho pro lado e eu enxergo o meu trabalho. Você não desliga um botão, você não consegue pensar diferente. Então as coisas começaram a ficar muito cruzadas. E isso, obviamente, começou a impactar no sono, começou a me dar crises de ansiedade muito grande. Aquela crise do domingo à noite, a crise do Fantástico, assim, você ouve a música do Fantástico e já te dá uma coisa. Então começou a me dar algumas crises assim, começou a interferir no meu relacionamento. Então algumas coisas começaram a impactar, assim. Porque, de novo, e aquilo que o CEO falava, eu acredito também, de certa forma, é muito difícil você separar o profissional do pessoal. Mas, assim, chegou a um ponto em que tu percebeu, tipo, nossa, isso aqui tá realmente me fazendo mal. Ou foi algo gradativo que foi acontecendo e desenvolvendo ao longo da tua vida, até que chegou um momento que chega, não aguento mais. Chegou a dar aquele surto, assim, de tipo, hoje ou nunca mais, agora eu não aguento. Dizem que esse é o tipo de situação que acontece com muitas pessoas, deixar levar até um ponto extremo, quase extremo, né? Isso chegou a acontecer contigo também? Aconteceu sim. Um ponto que eu acho que é a chave de tudo dentro do quando vocês falam bastante sobre o autoconhecimento. E autoconhecimento é também a autopercepção e a percepção de onde você está inserido. E aí, uma coisa que é muito relevante, foi muito importante para mim, é eu entender quais foram os gatilhos que me levavam a ter esses momentos de ansiedade muito grande, que me levaram a ter frustrações muito grandes também. Então eu entendi que, beleza, o principal gatilho eram as expectativas que elas eram criadas de uma forma muito natural e mal gerenciadas por mim, porque se eu estava num período em que eu tinha que focar um pouco mais no time, trabalhando nesse caso no Feedback 360, por exemplo, eu poderia realinhar algumas expectativas com os meus líderes, com os diretores, sobre algumas coisas, os pratos que não caí, tá tudo bem. De novo,
minha expectativa é que aqueles pratos vão cair, mas eu também mostro como eu estou gerenciando os riscos daquele prato cair. Exatamente, e o valor de que se ele cair, tu também tá segurando um outro prato que nesse momento é muito melhor para a companhia. E aí eu concordo contigo, porque imagina, eu não falei isso, não combinei isso a gente traz pra vida, né? Não combinei com meu parceiro, não combinei com meu diretor, com meu partner na empresa, e ele tá também dependendo daquele prato. Porque às vezes, pra mim, o prato é 10% do que eu preciso resolver. Só que pro meu partner é 90%. Exato. E aí eu deixo aquele prato cair. Cara, é enlouquecedor, ferrou o cara. E eu não gerenciei, eu não fui lá e alinhei essas expectativas pra dar chance do cara pelo menos botar uma score ali do lado. Ou ele começar a equilibrar. Ou ele começar a equilibrar, Exatamente, você pode delegar isso. Mas eu volto. Tem uma frase que eu costumo dizer muito, e é fato: o óbvio precisa ser dito. A gente tem uma percepção, justamente, do que é o mais importante e tudo mais. E de realmente que o outro vai entender sinais, né? Exato. Não, na minha cabeça ele tá percebendo e ele tá usando a bolinha de cristal dele pra poder entender o que tá acontecendo. Mas não é assim, realmente. Nada como diálogo. Mas, até chegar a esse ponto, realmente. Que legal que tu trouxe isso dos gatilhos, assim. Além dessa questão muito forte do alinhamento de expectativas, existiu mais algum que te deu aquele cliquezinho? Sim, e tem um ponto também que eu... dentro dessa parte de expectativas, de novo, esse é o grande gatilho pra mim que me levou a muitas coisas, tá? Mas eu comecei a entender algumas coisas que geravam esse gatilho também das expectativas e tal. E eu comecei a entender que eu, como líder, de novo, como eu falei antes, beleza, agora eu sou líder, eu preciso entender quais são as novas responsabilidades, as responsabilidades que eu não tenho mais, eu não posso mais fazer e o que muda, enfim. Então eu comecei a entender, beleza, tinham atividades que eu não podia mais fazer, porque eu precisava de uma pessoa que fizesse, ou uma pessoa do time precisava fazer, então precisava delegar, precisava desenvolver a pessoa, mas também tinha uma questão assim, ser líder, ele vai além de gestão de pessoas. E esse é um ponto que eu também aprendi a custas duras. Eu aprendi na melhor escola, que é a vida. Mas eu aprendi que vai muito além da gestão de pessoas. Porque, por exemplo, ser líder é você olhar para os objetivos da companhia, você entender os objetivos, as metas, as estratégias da companhia, do teu gestor, do teu líder, e fazer com que o time caminhe no trilho para casar com isso. Porque você você é a cola entre o teu time e a companhia, e os objetivos, as estratégias da companhia. Isso é muito, 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 muito importante. Mas aí você só vai olhar para os resultados e tal. Você precisa saber equilibrar as coisas. Então você precisa saber sim olhar para a eficácia, para o valor que vocês estão gerando, para o resultado que o teu time está gerando, porque pode parecer um pouco frio, mas é a vida. O teu time precisa fazer a tua empresa crescer, precisa fazer a tua empresa gerar grana, precisa fazer a tua empresa atingir as estratégias dela. A gente está lá para isso, e a gente foi às vezes promovido ou contratado para ser líder justamente para impulsionar, para fornecer tudo o que o time precisa para que ele consiga gerar esses resultados. E como fazer isso sem ser o chefe ou o líder filho da puta que a gente muitas vezes vê por aí. Olha o quanto é uma balança, Você precisa equilibrar. Porque você precisa entender que aquele gerenciamento de resultados da companhia é o que vai pagar o teu salário e o salário de toda a tua equipe. Exatamente. Então tu não pode abnegar que aquilo não existe e que aquela meta não precisa ser atingida. Só que como é o que a gente já falou aqui uma vez no podcast, que é descer a mijada, né? Eu não vou lá e desço a mijada em todo mundo e acabou e tem que acontecer. O líder faz muito mais do que isso. Muito mais. Até porque o líder, tem um negócio que, se você quer medir o desempenho do líder, você precisa medir o time. O líder, por si só, ele não gera resultado nenhum. Ele orquestra, ele ajuda, ele impulsiona, ele fornece, ele serve o time, que é quem realmente faz o negócio acontecer, faz a mágica acontecer, é o time que faz. E aí, de novo, eu fiquei tão focado, eu quero ser o líder que eu gostaria que fossem comigo. E aí eu foquei muito na parte de pessoas e aí, de novo, alguns pratos que eu deixei cair era justamente alguns links, algumas colas e algum acompanhamento dos resultados que o time estava gerando para a companhia. Então eu comecei a perceber esse equilíbrio também, porque, de novo, existia essa expectativa em cima de mim, eu precisava entender quais eram as expectativas em cima do meu papel e saber trabalhar com isso. Então, enfim, o principal gatilho é entender que existiam expectativas e trabalhar com isso. E aí o Bernardo que está nos ouvindo agora e todos os outros Bernardos que estão nos ouvindo devem pensar assim,
Mas que bosta que é essa tal de liderança, eu não quero mais isso pra mim. Porque se o cara surtou, se o cara deixou o prato cair, não alinhou a expectativa, o que sobra pra mim que tô chegando agora nesse processo? A ideia de trazer isso no QuandoCast de hoje é justamente para mostrar que sim, tem um lado sombrio como qualquer coisa na vida que tu vai iniciar a primeira vez e tu ainda não sabe. Todo caminho que tu vai trilhar primeiro vai ter um buraco e tu vai te machucar. Porém, tem ou não tem, Ivan, um glamour, não um glamour da situação, mas um glamour mental em conseguir sair do processo, passar por ele e tá de novo ali vendo a tua equipe, o teu time gerando resultado. Tu saiu disso? Quais foram os sentimentos? Como é que tu resolveu essa situação? E acho que aí uma perguntinha bônus, assim, é tão ruim assim ser líder? Eu gosto bastante de não romantizar a parte de liderança. Mas também, meu Deus do céu, vamos lá. Quando eu me tornei líder e eu comecei a entender um pouco mais as atribuições desse papel, algumas responsabilidades desse papel, eu comecei a entender algumas expectativas, eu vi o quão incrível é esse papel ou cargo. É incrível demais, é simplesmente... transformador, né? Demais, porque você consegue impactar vidas de várias formas. Você consegue ajudar muito o teu time a se desenvolver. Eu tive pessoas no meu time que foram promovidas, a gente fez um excelente trabalho, um bom trabalho eu consegui ajudar essas pessoas a se desenvolverem na carreira. De novo, tinha muitas pessoas com um extremo potencial e o que as pessoas precisavam? Um pequeno alinhamento, um realinhamento, gerar algumas oportunidades para essas pessoas para elas simplesmente explodirem. E aí você consegue ajudar a fazer com que as pessoas se desenvolvam. E da mesma forma, quando as pessoas se desenvolvem, quando as pessoas são promovidas, por exemplo, a companhia também ganha. Porque quando uma pessoa é promovida, quer dizer que aquela pessoa vai gerar mais valor, vai gerar mais resultado, eu posso colocar uma expectativa, uma responsabilidade maior sobre aquela pessoa. E aquela pessoa, ao mesmo tempo, quando for promovida, tem uma questão financeira, obviamente, também. Ela consegue realizar sonhos pessoais dela, ela tem um senso de autorrealização, uma motivação intrínseca muito grande. Dedicação muito maior. Você faz as engrenagens rodarem, é muito bom. E tu, como líder, ganha muito o reconhecimento de ver aquela pessoa chegar naquele momento, a sensação do dever cumprido, o aprendizado. Por exemplo, me arrisco a dizer, e até daqui a pouco tu fala mais sobre isso, que na empresa que tu tá agora, tu já tem outro pensamento com essa entrada, porque o que tu ganhou naquele processo que tu passou, do surto, né, tu conseguiu aplicar agora de outra forma. Sim. Então, ser líder é bom, né? Ser líder é muito bom. E tem uma coisa que como eu comentei, não dá para simplesmente romantizar nem um lado nem o outro. Mas, por exemplo, quando você, já diria tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando você almeja um cargo, não precisa ser um cargo de gestão, mas pode ser um cargo de especialista, mas o especialista, a responsabilidade em cima de você vai aumentar para um caramba. Obviamente, a remuneração vem também, o reconhecimento vem também, a autoridade por você ser um especialista vem também, isso é muito bom. Mas a gente precisa entender qual é o outro lado da moeda que vem também, é a responsabilidade. Se você, por exemplo, como especialista, você vai dar uma orientação, se aquela orientação acaba levando para dentro de uma valeta, recai o peso sobre você, a gente precisa entender. De novo, essa é a vida. Não existe almoço grátis. Não, exatamente. Isso precisa ser, tá muito claro, mas ao mesmo tempo é muito recompensador. De novo, se você for uma pessoa, e uma coisa que a gente precisa falar, se você for uma pessoa que tem isso como motivação intrínseca, por exemplo, ver o desenvolvimento das pessoas, ver o teu time muito bem, você construir, além de colegas, construir uma amizade ali, você conseguir, se você gostar da parte estratégica, da parte de crescimento da empresa, se você acredita na empresa que você está, você vai estar no papel certo, que é justamente aquele óleo das engrenagens que faz tudo acontecer. Aí você... Como a gente diz aqui no Quando, né, Nanda? Se fizer sentido pra ti, exatamente, vai lá e faz, né? Exatamente. E como é que tu saiu desse sentimento malucão de... Meu Deus, não consigo mais, meus pratos caíram, eu surtei, meu apartamento é pequeno, e tudo junto, pensa, né? Daí deu aquela misturada. O primeiro ponto, e eu vou de novo bater nessa tecla, eu entendi os gatilhos que começaram a levar para aqui, para a situação. Autoconhecimento. Exatamente. Entenderam, encontrados? Autoconhecimento. Bernardo, anota aí. Entender esses gatilhos e aí eu consegui entender quais eram os pontos que eu precisava desenvolver em mim para que eu conseguisse sair daquela situação. E aí tem uma questão que é muito importante.
Ser líder, ou cargo de liderança, é uma escola constante. E eu me considero um eterno aluno, porque o que é a grande questão incrível quando você trabalha com pessoas? Porque, de novo, é o teu time que gera os resultados, certo? Exatas, 1 mais 1 é 2. Quando a gente trata com pessoas, uma pessoa mais uma pessoa pode virar qualquer coisa diferente de 2 pessoas, entendeu? Então você tem momentos diferentes, perfis diferentes, problemas diferentes, contextos diferentes. As empresas que você vai estar, de novo, quando você tem uma empresa, às vezes uma empresa pequena, ela está com crescimento, a cada 2 meses, 3 meses, é uma empresa diferente, porque ela mudou a cultura, ou mudou a estratégia, ou mudou não sei o que, mudou alguma coisa. Então, e você precisa saber fazer um filtro disso para o teu time, você precisa saber blindar o teu time dos problemas variados que acontecem. E você precisa saber blindar a empresa com os problemas que estão acontecendo dentro do teu time também, porque quando você tem um problema dentro do teu time, você não pode fazer com que a empresa seja impactada com isso, você precisa resolver o problema, entender a causa raiz e resolver ele. Então, a todo momento existe uma coisa diferente, você segue sempre aprendendo. E isso é muito importante, você ser humilde o suficiente para saber que você não sabe porra nenhuma. E você está numa escola eterna, constante. Muito bom. Que profundo isso. É que liderança é algo que, quanto mais eu leio, mais eu me apaixono. É algo que é muito bacana. Ivan, já que tu entendeu os teus gatilhos e eles são extremamente importantes, até mesmo porque vêm grudados ao autoconhecimento que tu desenvolveu para poder entendê-los, que dicas tu traz pro Bernardo para que isso não aconteça com ele, ou se vier a acontecer, que pelo menos ele tenha um linear? De novo, receita de bolo não tem. Ele vai ter que olhar para a situação e falar, olha, conheci alguém, escutei alguém que passou por isso, a minha situação é parecida, como que eu faço? Tem isso para trazer agora? Tem sim. Eu pensei em algumas coisas e antes de falar o que eu estava pensando, eu quero trazer um ponto que você comentou sobre a receita de bolo. Isso eu acho que é a primeira dica. Não procure por uma receita de bolo, ou pelo menos entenda a receita de bolo. Você está começando como liderança e é normal, e eu acho que sim, você precisa fazer. Entenda, existe uma ferramenta, feedback. Você nunca fez feedback 360 na vida, você não tem conhecimento sobre feedback e tudo mais. Beleza, procure uma receita de bolo que seja amplamente usada, porque se ela for amplamente usada, existe um porquê. Por que tanta gente está usando? De alguma forma ela é funcional, beleza. Pegue ela e aplique, tal qual ela está ali. Só aplique, não questione, não pense, só aplique. E aprenda em cima disso. Por que aquela ferramenta é amplamente usada? O que ela trouxe de benefício? O que ela trouxe de problema? O que você aprendeu com isso? Na próxima vez que você for aplicar, não use a mesma receita de bolo, não use a mesma coisa. Altera o ingrediente pro teu. Exatamente, entenda o momento que você está, o contexto que você está. Que nem eu comentei, feedback 360. Existem inúmeras ferramentas, formas, práticas, dicas no mercado. Eu tinha um pouco de conhecimento com o feedback, com a cultura de feedback, e eu entendi o momento que eu estava e o público que eu tinha. E aí eu vi que nenhuma ferramenta realmente era aderente porque eu estava precisando, para a minha necessidade, e eu adaptei, eu fiz a minha receita, eu fiz para chegar no meu bolo que eu precisava para aquilo. Então, tudo bem, receita de bolo, ela não existe em partes, mas quando você está começando, tudo bem você procurar. Nunca cozinhei na vida, nunca fiz um bolo na vida, vou pegar uma receita, tal qual tá ali, vou aplicar, vou fazer, beleza. Agora eu sei o que funcionou, o que não funcionou, o que eu gostei, o que eu não gostei. Próxima vez que eu for fazer um bolo, muda o ingrediente, muda uma coisinha. Justamente dentro disso e dessa proposta que tu traz sobre a receita de bolo, é exatamente isso. Tu entender principalmente que, por mais que lá esteja escrito que precisa de 2 ovos, 3 kg de farinha, seja lá o que for mais, né? Nossa, 3 kg de farinha vai sair um bolo enorme, né? É exagerado, né? Exato. Mas o importante é que tu entenda que tudo o que tu vai aplicar e tudo aquilo que tu vai fazer pode vir a ter resultados diferentes, porque as condições são diferentes, as pessoas são diferentes, a farinha, a marca. Exato. Então, eu acredito muito nisso que tu falou. Pega e faz. Simplesmente faz, aplica e entende o que tu teve de resultado, porque tu esperava algo com isso. Era um bolo de chocolate gostoso, tá, ok, meu bolo ele ficou embatumado, tá, então peraí. Eu usei esses ingredientes aqui, fiz tudo certinho. O que foi que aconteceu? Ah, teve isso, meu forno ele tá com problema, ele não tá ficando com a temperatura certa. Tá, então perfeito. É a partir disso que eu vou começar a regular
os meus ingredientes, regular a situação para que eu consiga aplicar e fazer para que eu tenha efetivamente o resultado que eu quero. A receita de bolo você até pode usar, mas a grande questão é saber o momento de usar ela, né? Isso é muito importante você... de novo, vou falar sobre o aprendizado, né? Você observar e aprender. E aí depois você vê, não gostei do chocolate, vamos dar o chocolate para outro ingrediente. Enfim, então a receita de bolo talvez ela até faça sentido dependendo do momento, né? Bom, esse era um ponto, mas um ponto que eu queria comentar é, beleza, você chegou no papel, seja você novo no papel de liderança, ou seja você já no papel de liderança, vai receber mais um time, vai receber mais uma atribuição, ou só para você tá passando por algum problema, visualize os pratos que você tem e principalmente quais são os pratos que não podem cair de jeito nenhum. Esses pratos que não podem cair de jeito nenhum, beleza, foca neles, use formas, crie métodos seus de acompanhar esses pratos para ver quando eles começarem a ficar bamba, você for lá e garantir que eles não caem. Porque ali, entre aspas, não existe realinhar expectativas. Aqueles pratos não podem cair, ponto final. Porque se cair aquele prato, sei lá, a empresa para, o time para, tudo para. Não entenda. Só que, nenhum prato cair. Não, isso não existe. Se você tem... Eu só tenho 4 pratos. 2 deles podem cair. Não, os 4 são importantes. Não, 2 deles podem cair. Então, comece a criar mecanismos para identificar isso e acompanhar esses que não podem cair. E os que podem cair, eventualmente, quando você perceber que eles vão cair, ou quando você espera que eles vão cair, já realinhe as expectativas. Não deixe para criar as expectativas no final. Como a Amanda falou, o óbvio precisa ser dito. Às vezes para você, não, mas é óbvio, eu estou fazendo isso aqui, é óbvio que aquilo ali vai ficar parado. Talvez é óbvio para você, mas talvez para uma outra pessoa, para um outro time, para uma outra área, não seja tão óbvio. Então, realinhe expectativas sempre. Esse é um ponto que principalmente para os pratos que vão cair, né? Que eu deixaria de dica. E antes, Pri, você me questionou sobre o tamanho do time. E aí eu gostaria de entender qual que é a realidade do Bernardo. Ele tem um time, 2 times, ele tem um time grande, um time pequeno. O Bi contou pra gente que ele já assumiu o cargo de liderança com um único time que tem em torno de 14 a 15 pessoas. Então ele já entrou para isso. E lembrando, né? Tu tinha muito forte a questão de querer ser o líder e ter um gestor, ser um gestor que tu não tinha tido ainda. O B, ele quer mudar tudo, ele quer mudar muita coisa. Então a mente dele é muito aberta para tudo, porém nem tudo ele sabe fazer. E como a gente sempre fala, a prática é diferente da literatura. Mas o B tem um time bastante grande, assim, para quem tá começando. Então uma dica que eu daria aqui, e para fechar então as minhas 3 dicas, se aproveite desse tamanho grande do time, porque ele ainda está dentro de um tamanho de time que eu considero saudável, um tamanho, e já é grande, obviamente, isso precisa ser dito, mas ele é um tamanho controlável e saudável de certa forma, mas use proveito disso, porque até dado um certo limite, mas quanto maior o time, mais horizontal vai ser a parte de gestão, a parte, entre aspas, hierárquica, vai ser mais horizontal. Por quê? Como eu falei, ele tem muitos pratos. E quando ele tem um time muito grande, ele não vai conseguir equilibrar todos os pratos. Então, o que ele pode fazer? Encontre algumas pessoas-chave dentro do time, desenvolva essas pessoas para que essas pessoas também fiquem lá girando o prato junto com ele. Então, o que é legal? Quando você tem um time grande, de 15, 20 pessoas, 25 pessoas, você, entre aspas, é forçado a delegar. E para delegar, a pessoa tem que estar apta a fazer aquilo. Para a pessoa estar apta a fazer aquilo, você precisa desenvolver a pessoa. Então você consegue delegar, você começa a não fazer mais microgestão, porque você é inviável fazer, porque você tem um time muito grande. Então você começa, um time grande, de certa forma, ele tem um lado saudável, um lado bacana, que você é forçado a sair de antigos vieses gerenciais, de microgestão, de acompanhamento de perto, que eu vou fazer isso, as pessoas não sabem, não, você não tem mais tempo para fazer isso, são muitas pessoas. Então, beleza, se você está naquela situação, você pode se apropriar muito bem dos novos modelos de gestão, onde a delegação é muito grande, muito forte, e você faz o desenvolvimento das pessoas. Então, essa é uma dica que eu posso dar para ele. Quando você tem um problema, um desafio, mais importante do que saber o que fazer e como fazer, é quem pode te ajudar, quem pode resolver para você, quem é a pessoa, é alguém você encontrar. Então, acho que essa parte ele pode se aproveitar muito bem também do time.
você não precisa saber o que fazer, você precisa conhecer quem faça, Exato. né? E essa questão é uma oportunidade pra gente fechar aqui, voltar lá naquela engrenagem que tu falava. Eu escolho dentro do time, eu identifico as competências, as habilidades, eu desenvolvo, eu passo tarefas, eu delego. Isso gera uma boa atmosfera no time, um crescimento, a companhia ganha e aí volta para mim. E a gente fecha essa dica com uma coisa que a gente já falou aqui. Temos um programa, Fernanda? Acredito que sim, e eu tenho certeza que o Bernardo, ele vai ouvir, vai se identificar e principalmente ele vai poder tirar muitos insights positivos dessa conversa. Sou suspeita para falar, né? Mas com certeza ele vai pelo menos poder refletir sobre o que está acontecendo na vida dele e se apropriar, vamos dizer assim, de algumas dessas dicas que tu trouxe para que ele possa se desenvolver, para que ele possa se tornar um líder melhor também, né? Afinal, a liderança, e assim como qualquer outra profissão, né? Ela vai fazer e vai exigir que tu aprenda constantemente e que tu melhore constantemente. Então, fica a dica, tá, Bernardo? E hoje a gente praticou no QuandoCast o Skin the Game, já que a gente trouxe uma pessoa que sentiu na pele esses desafios da liderança. E de verdade a gente espera que a fala do Ivan junto com as nossas perguntas curiosas tenham contribuído demais para o crescimento do Bernardo. De alguma forma que tenha auxiliado ele na compreensão das técnicas que ele vai ter que usar daqui para frente ou tudo mais que possa passar como desafio. E a gente aprendeu hoje que a gente sempre vai ter mais demanda do que tempo. Exatamente. Bom, mas essa questão de muita demanda, gerenciamento de tempo, é um assunto muito bom para a gente trazer para um próximo podcast, quem sabe, né? Boa! Era isso, Ivan. Nosso muito obrigado pela tua participação, pela tua grande contribuição. E eu espero que tenha sido para ti tão legal quanto foi pra gente. Para mim foi sim, agradeço demais o convite. Sempre que houver a oportunidade, me convidem. Foi muito, muito gostoso o papo. E tem uma questão, claro, grande conhecimento vem quando você vive, mas algumas coisas você pode aprender com os erros dos outros. Isso é muito sábio, você aprender com os erros dos outros, com o erro dos outros. E você trouxe o conceito de Skin the Game e eu acho que isso é muito bacana. O Bernardo está passando por um desafio muito grande, traga uma pessoa que passou por algo semelhante e o Bernardo talvez possa aprender com os meus erros. Perfeito. Se eu posso evitar a fudência, pra que me fuder por completo? Exatamente. E é com essa frase de efeito que eu encerro o QuandoCast de hoje. Boa semana a todos, beijo e até a próxima. Então tá, gente, até semana que vem. Faço minhas as palavras da Priscila. Muito obrigada pela tua contribuição, Ivan. Seja sempre muito bem-vindo ao QuandoCast. E na semana que vem teremos mais um capítulo da história dessa jornada do Bernardo rumo à liderança e rumo aos objetivos que ele tem para ele. Então, até semana que vem! Ufa! Passamos de fase. E na semana que vem, a gente se encontra aqui para seguir caminhando o caminho junto com o Bernardo na busca da evolução e do conhecimento.